Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo supera desfalques e o momento ruim para vencer o líder no Maracanã e a diferença diminuiu. Será que ainda dá para buscar o título brasileiro? Eu acho que essa vitória foi mais importante pensando lá na Libertadores. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Ufa, deu aquela aliviada na tensão, né? O futebol permite isso, que a cada 3 dias você tenha uma chance de se recuperar, de se superar, de aliviar aquele momento, né? De amenizar aquele momento ruim. Foi o que aconteceu. Eu tinha muita expectativa sobre como a torcida do Flamengo iria empurrar o time nesse confronto fundamental, uma das grandes finais que a gente tem num campeonato de pontos corridos. É claro que o Atlético Mineiro ainda segue passos largos para conquistar o Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe também que, matematicamente, o Flamengo começa a diminuir essa vantagem, o Palmeiras pode diminuir também, tem jogos a menos a serem realizados, enfim, deu digamos, uma graça para o campeonato. Eu acho até que mesmo que não matematicamente, se o Atlético vencesse o jogo hoje contra o inimigo direto que é o Flamengo, ainda mais um adversário combalido, que vinha num momento instável, para se recuperar seria mais complicado, provavelmente o campeonato acabaria. O Atlético teria, não confirmado matematicamente, repito, mas moralmente já teria confirmado o título brasileiro. Isso não aconteceu pela vitória do Flamengo. Então, posterga um pouco mais, o Atlético ainda segue favorito ao título, mas o Flamengo conquista uma vitória fundamental pelo momento. Fiquei na dúvida sobre o comportamento da torcida rubro-negra, especialmente pela reação que teve na eliminação contra o Atlético Paranaense, inclusive com xingamentos ao treinador do próprio time, né? Ei, Renato, vai, foi muito agressivo, né? O que a gente viu. E fora as críticas extra-campo de cronistas, de torcedores identificados pedindo a saída do Renato, porque faltava um mês, né, para a disputa da Libertadores e ainda daria tempo para um novo treinador chegar e talvez não perder a competição, porque muitos entenderam que o Renato não conseguiria remobilizar esse time. Por isso essa vitória era importante. O comportamento da torcida foi exemplar. A torcida, não sei se tivesse perdido como seria, mas obviamente, né, mesmo antes do gol, a torcida apoiou, marcou presença no Maracanã e depois da vitória foi até o final, porque realmente era um adversário muito difícil, o Atlético Mineiro. E o time do Renato estava com muitos problemas. Não bastassem os problemas já sabidos, com ausências importantes, como do Pedro, como do Arrascaeta, como do próprio Felipe Luiz, do Diego. Aí o Rodrigo Caio me sente no aquecimento. Sente uma lesão, não vai para o jogo, ele tem que escalar o Gustavo Henrique, que, né, vamos colocar assim, que tem tido azar no rubro-negro, né, não conseguiu fazer grandes jogos e ainda normalmente sofre de algumas falhas importantes. E o seu parceiro, Léo Pereira, também, vejam só, os dois fizeram um grande jogo. Especialmente o Léo Pereira, que durante o jogo também foi um cara muito raçudo, viu? Porque ele tomou pancada por cima, por baixo, saiu todo roxo e conseguiu terminar a partida. Teve um momento ali que ele conversa com o Renato, que ele tá com uma mão na costela, na barriga, a gente não sabe exatamente o que ele tem, e ele segue em campo. E ele ganhou várias divididas. Tem um contra-ataque com a bola nos pés do Hulk em que ele trava no pé de ferro. Foi um cara muito seguro na defesa do Léo Pereira. A defesa do Flamengo, ela funcionou assim, a rigor. O time marcou muito bem. Foi uma outra postura, né? Diferente daquele Flamengo que a gente viu contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense, foi diferente. Foi um Flamengo muito mais competitivo. O Andréas Pereira na posição que ele funciona, né? Mais recuado, ali armando e construindo as jogadas no meio de campo. O Bruno Henrique, um monstro, um absurdo, né? Ele faz muita falta quando não tá, e quando ele tá, é impressionante, não necessariamente como um ponta, até porque o Michael estava jogando pelo lado esquerdo, então o Bruno Henrique caía pelos lados do campo, às vezes vinha centralizado, e o Gabigol tentando se encontrar, né? O Gabigol acho que está um pouco perdido, é engraçado isso, né? A má fase, ela talvez tenha um aspecto tático, inclusive, de como o Gabigol está tentando se encontrar nesse time, um time que ele sempre, né, comandou, um time que ele sempre, um ataque que ele sempre teve solto, e ele não está conseguindo, assim. A crise é técnica e tática, assim. Eu vejo que o posicionamento do Gabigol também não está dos melhores. O Everton Ribeiro, né, aquele cara que dita o ritmo, mas o Flamengo obviamente teve dificuldades, e é natural. Agora, se a gente perceber que o Flamengo jogou contra um time que joga, isso facilitou as coisas, né?
porque foi a grande... Normalmente é a grande reclamação do Renato, né? Ah, esses times vêm para se defender, como se isso não fosse virtude. E é. O Fluminense jogou dessa forma, de uma forma muito efetiva contra o Flamengo e venceu bem. O mesmo vale para o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro não faz esse tipo de jogo, ele não fica atrás marcando, ele sai para o jogo. E é justamente o jogo que o Flamengo joga. E foi um jogo igual, assim, até certo ponto, né? De muita marcação, em que o Atlético até conseguiu ter o seu ímpeto normal, natural no primeiro tempo, chegou com o Alonso cabeceando, a bola bateu na trave, teve um chute do Guga com muito perigo. Teve uma bola do Arana também, o Galo chegou, só que aí o Flamengo é que foi efetivo. Embora tivesse algumas outras finalizações também, mas foi efetivo numa jogada do Bruno Henrique, cara, onde ele subiu a impulsão assim espetacular para servir o Michael, que tá na fase, né? O Renato tem esse mérito também. A gente tem muitas críticas ao Renato, mas ele tem esse mérito de ter recuperado o Michael. Ele tá com muita confiança. Ele domina e já chuta, tirando do Everson, a bola bate na trave, faz um belíssimo gol. E garantiu a vitória, garantiu os 3 pontos. No segundo tempo, a gente viu que o Galo recorre a um banco, e um banco poderoso, né? Porque aí ele desloca, ele tira o Guga, que já estava amarelado, desloca o Zaratio lá pelo lado direito, bota o Diego Costa no ataque com o Hulk, ainda assim com o Keno. O Arana meio que fica um cara mais do meio campo, né? Na verdade, ele quase faz um 3-5-2, né? Porque o Alan vem buscar a bola numa linha de 3 com o Natan e o Júnior Alonso, o Zaratio lá pela direita, o Arana ainda como ala, mas o Arana em determinado momento aparece na área para cabecear, levando muito perigo, com o Keno de ponteiro esquerdo. É um jeito Cuca de jogar que eu gosto muito, né? Ele tem repertório, ele faz isso exatamente para pressionar o adversário. E claro que pressionou, e claro que criou oportunidades ainda na segunda etapa, com toda essa volúpia, né? E ainda teve o Vargas que entrou, o Nacho saiu, não gostou muito, né? Depois o Keno saiu também, não gostou muito. E aí o Natan entrou mais para a parte final. Cara, impressionante. E o Savarino também entrou. Vejam como o Atlético tem recursos no meio para frente, mas não foi o suficiente. Por quê? Porque o Flamengo marcou demais. E marcou não só com seu sistema defensivo. O Ramon, cara, fez um jogo espetacular. E aí a gente precisa entender que o Renato cometia erros, né? Quando ele não tinha o Felipe Luiz, a aposta dele era sempre pelo René. E o Ramon voando, e o Ramon pedindo passagem. Cara, o Hulk não passou nenhuma pelo lado direito lá, de ataque defensivo esquerdo do Flamengo. O Ramon apoiou, o Ramon defendeu, foi um jogadoraço no jogo, assim. Foi um dos destaques da partida, dá pra colocar dessa forma. O Renato também, de certa forma, mais pro final do jogo, tenta segurar um pouco com o Thiago Maia, mas ali o jogo já estava se desenhando para... Claro que o Atlético podia empatar, né? Mas o Flamengo estava tentando segurar o resultado de um jogo muito difícil em que 1-0 realmente é goleada. E tem outro ingrediente no jogo, né? O jogo foi muito truncado, muito disputado, com muitas faltas. O Daronco, para variar, né, sofreu muitas críticas depois do jogo, porque algumas faltas ele deixa passar, as outras ele prefere administrar e não dar necessariamente um cartão. Se ele fosse seguir à risca a regra, ele teria expulsado uns 3 ou 4 nesse jogo. Mas ele vai pela administração, ele vai na conversa, ele vai administrando a vantagem. Teve uma chegada ali do Guga em determinado momento que ele já tinha um cartão amarelo, talvez pudesse ser expulso. Aliás, o Atlético marcou também, o Atlético tem esse poder de marcação, mas o Flamengo também não deixou por menos. Então, se a gente analisar o jogo como um todo, foi... Bom, teve treta até o final, né? Até o vestiário, o Cuca queria partir pra cima não sei de quem, depois o Keno enlouqueceu e tudo mais. É uma rivalidade histórica que vem desde os anos 80 e que nesse momento faz com que esses dois times polarizem as atenções no futebol brasileiro. Claro que tem o Palmeiras aí, já nos últimos anos, mas o Galo, de um tempo pra cá, obviamente investiu muito, ainda não conquistou e está prestes a conquistar, isso gera uma tensão e isso pode prejudicar o Galo tem que ter a cabeça no lugar agora para confirmar esse título brasileiro pelo menos e ainda pode conquistar a Copa do Brasil. E o Flamengo, que também, mais não tão recente quanto o Galo, mas vem de 2019 naquele super time e também depende de títulos porque a exigência e a cobrança é muito grande, o nível do jogo foi muito alto. Talvez o jogo não tenha sido tecnicamente brilhante, mas eu achei um bom jogo, um jogo disputado, um jogo laicar, um jogo com opções, um jogo com jogadores, um jogo com alternativas, e isso que me agradou. E o campeonato tá aberto, será? Eu ainda acho que não. Eu ainda acho que esse campeonato já é do Atlético Mineiro. É claro que o Flamengo
posterga um pouco mais esse título. O Palmeiras também vai jogar ainda e pode se aproximar, pode diminuir essa distância. Tem um confronto direto entre os dois, Palmeiras e Atlético na 35ª rodada. O Flamengo tem 2 jogos a menos do que o Palmeiras e... Tem 2 jogos a menos do que o Palmeiras e o Atlético e 3 jogos a menos do que Bragantino e Fortaleza, que são os times ali do G4 e G5 ali, para vocês terem uma ideia. Então, o Flamengo ainda tem jogos a disputar e os concorrentes já disputaram, né, mais partidas. Eu acho que é nisso que se baseia o rubro-negro. Mas eu repito, essa vitória foi importante para amenizar a situação atual e dar uma moral lá pra frente, pensando no dia 27 de novembro, na final da Libertadores. Porque, cara, falta um mês ainda, praticamente, um pouco menos de um mês, então a gente às vezes tem uma mania de ser definitivo, como fomos talvez, ou muitas pessoas foram, quando o Palmeiras estava oscilando no Brasileiro, 7 jogos sem vitória, enquanto que o Flamengo tinha eliminado o Barcelona, estava ali beliscando a vice-liderança e era um favoritaço, e para muitos o Palmeiras já não tinha mais chance de ganhar a Libertadores. Aí, de repente, em 3 semanas, tudo muda, porque o Palmeiras emenda 3 vitórias seguidas e o Flamengo começa nessa oscilação. Ainda tem quase um mês. Então, essa recuperação do Flamengo, ela pode não se sustentar, como ela pode ser muito melhor ali na frente. E o Palmeiras também vai precisar manter essa sequência positiva. Tem muito tempo ainda, mas pensando na final da Libertadores, nessa paciência que muitas vezes o torcedor do Flamengo não tem, essa vitória foi fundamental. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!